Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. E esta aula, o assunto chama-se relacionamento interpessoal. Gente, papo reto com vocês. Esta aula, além de uma aula, é uma necessidade humana muito importante para todos nós. Você sabe por quê? Porque principalmente hoje no mundo corporativo, as pessoas, no mundo corporativo, as decisões, o modo de trabalho são feitos em conjunto, ou seja, em equipe, entre as pessoas. E o seu relacionamento com as demais pessoas, isso é importantíssimo para a produção de resultados. Quanto melhor o relacionamento entre as pessoas, interpessoal que existe, cara, é existente na organização, maior será a produção de resultados. Ah, professor, mas nós vamos trabalhar na administração pública. Na administração pública ela é burocrática. Olha só, pasmem, a administração pública brasileira está passando por um processo de transição para a administração pública gerencial. E esse modelo de administração pública gerencial, que está sendo implantado, está na mudança desse paradigma ainda, tem anos e anos, olha só, o modo de gestão é participativo. Se é participativo, é participação entre as pessoas. E as pessoas vão se relacionar com outras pessoas. E essa competência interpessoal é fundamental para o exercício das atividades nesse mundo corporativo muito competitivo, muito cobrado por resultados, você ter um bom relacionamento interpessoal. Bacana? O professor, talvez uma grande pesquisa dessa aula aqui, procurei identificar os principais pontos que são cobrados nessa aula. Tá? Não foi uma aula fácil para o professor preparar, porque, como temos alguns outros assuntos, nós não temos uma referência bibliográfica principal, por exemplo, do Alberto Chiavenato, o professor Antônio Maximiano, o Djalma Rebouças, nós não temos. Então, professor, eu tive que fazer uma grande pesquisa bibliográfica, uma grande pesquisa principalmente naquilo que está sendo cobrado pelas bancas, e este aqui é o resultado, um resultado que é difícil de falar do seu próprio trabalho, mas esse trabalho aqui eu fico com a consciência tranquila, porque se você, papo reto, assistir essa videoaula, você não vai ficar aí a ver navios em qualquer questão de relacionamento interpessoal, né? Interpessoal. Gente, vamos lá, né? Professor, eu quero saber de terminologias, né? O professor aqui gosta de gravar de forma exaustiva, né? Eu quero a primeira coisa dizer o seguinte, tem tudo a ver. Tem relacionamentos. Então, o assunto é relações interpessoais. Professor, mas lá no meu edital, professor, outro edital que eu estou estudando ao mesmo tempo desse edital, desse concurso, lá está o seguinte, relacionamento interpessoal, mesma coisa. Professor, lá está competência interpessoal. E aí, professor, competência interpessoal é a competência da pessoa em se relacionar com outros, né? A competência interpessoal, ou seja, esta aula de relacionamento interpessoal faz parte também, contribui também para a competência interpessoal, né? Em relação à competência interpessoal, professor, eu quero ficar competitivo, dá uma dica. Então, dou uma dica para vocês. Eu oriento vocês a assistirem a aula também de competências gerenciais, que lá na aula de competências gerenciais, o professor volta nesse assunto aqui, da competência interpessoal, ou seja, a competência que as pessoas têm de se relacionar com outras pessoas, um pouco mais aprofundada, ou seja, o conhecimento dessa aula mais a outra aula, você estará preparado. E não é aula de 3, 4 horas, não, são aulas curtas, aulas bastante dinâmicas, com bastante exercício, né? Professor, primeira coisa que eu quero saber da aula, primeiro, aprendizado. Gente, isso aqui não é um aprendizado somente para essa aula. O estudo da administração, ele é integrativo, ele é sistêmico, tá certo? Ele é acumulativo, você vai acumulando conhecimento. Então, olha só, entendimento das palavras, preste atenção. O relacionamento interpessoal é uma coisa. É diferente do relacionamento intrapessoal. Professor, então, inter e intra tem uma diferença fundamental? Tem. E aí, professor, o que você manda para a gente? Primeira coisa, cara, você é obrigado a saber a diferença
do inter, do intra. Inter é entre as pessoas, entre o professor e o aluno, entre o professor e o colega A, colega B, entre o colega B e o colega C, é entre as pessoas. E o relacionamento entre as pessoas é interpessoal, ou seja, nessa aula nós vamos buscar aí as principais atitudes, as principais teorias para ter o melhor relacionamento entre as pessoas. Isso é muito importante no mundo corporativo. Agora, relacionamento intrapessoal, tá? Intrapessoal é consigo mesmo, tá? É consigo mesmo. Você tem que ter aquela conversa interior consigo mesmo, né? Como que você está consigo mesmo? Então, inter é entre as pessoas e inter é consigo mesmo. Somente com este conceito, tem um exercício que nós iremos fazer durante essa aula, que ele cobra isso, tá? Relacionamento intrapessoal. Aí ele falou que intrapessoal era conhecer os colegas, não. Conhecimento, relacionamento e conhecimento intrapessoal, interno, é com as pessoas, consigo próprio, né? E é claro, né? Para você ter um bom relacionamento interpessoal, você tem que estar aí com um bom relacionamento intrapessoal, ou seja, você tem que estar bem consigo mesmo para você ter condições de ter um relacionamento interpessoal. Você tem que se conhecer, né? Tem que se conhecer. Bacana? Então vamos lá, né? Passamos as primeiras considerações. Vamos continuar nossa querida aula. Vamos lá. Conceito básico de relacionamento interpessoal. Nesse momento da aula, você pode ter certeza que você já tem aí uma boa noção do conteúdo. Ou seja, se eu pedir para vocês escreverem aí um breve conceito com 3, 4 linhas sobre relacionamento interpessoal, somente com o que nós já explicamos, eu tenho certeza que você tem condições de escrever. Mas vamos colocar mais técnica nisso. Ó. É a competência para administrar relacionamentos e criar redes. Olha só. Administrar relacionamentos. As pessoas são feitas por pessoas. As pessoas são seres complexos, não é isso? Então, nós temos obrigatoriamente que relacionar com pessoas. E nessa busca de relacionamento, o principal elemento que nós temos é o tal do conflito, né? Olha aí, ó. O tal do conflito é o principal elemento que nós temos aí, tá certo? Que gera aí desrelacionamentos, não é isso? Professor, por que nós temos que ter relacionamentos? Porque você vai ter que criar um cara chamado de redes, não é isso? Quanto mais redes saudáveis de relacionamentos você tiver, você pode ter certeza que melhor será o desempenho das suas funções, mais rápido, mais eficiente. Essas redes também é chamado de network, né? Network. Então vamos lá. Relacionamento interpessoal, competência para administrar relacionamentos, ok, e criar redes. Capacidade de encontrar pontos em comum e cultivar afinidades. Envolve habilidades de comunicação e cooperação. Aqui não é uma vírgula, é um ponto. Quando terminar a aula, o professor vai colocar esse ponto aí. Bacana? Vou apagar aqui e vou ler de novo para vocês. Nesse exato momento, a minha intenção é criar um juízo de valor para vocês, que quando vocês ouvirem a palavra relacionamento interpessoal, você vai lembrar do quê? É a competência para administrar relacionamentos. Você todos os dias está relacionando com pessoas e criar redes, network, tá certo? Capacidade de encontrar pontos em comum entre as pessoas. Por quê, professor? Quanto mais pontos em comum, qual que é mais fácil, cara? Você manter um bom relacionamento com aquelas pessoas que você tem vários pontos em comum ou com aquelas pessoas que você tem muito mais pontos em comum, pontos negativos, que você não gosta da pessoa. É claro que é mais fácil aí encontrar os pontos comuns, né? Tem uma técnica para isso. E cultivar afinidades, desenvolver habilidades de comunicação e cooperação, né? A comunicação é a forma na qual você comunica, é fundamental para o sucesso dos seus relacionamentos. E, claro, ter atitudes de cooperação, né? Características do bom relacionamento interpessoal, né? Quais são as características? A primeira coisa, eficácia para trabalhar em equipes, times, né? Professor, como é eficácia? Eficácia eu já expliquei para a galera, né? É atingir os objetivos, né? Então, olha só, se você tem um bom relacionamento com uma equipe,
você consegue atingir os objetivos, né? Tá certo? É saber trabalhar em grupo, é saber ter uma convivência saudável no grupo. Isso vai contribuir muito para os resultados, né? Temos influência das pessoas, ações de liderança, gestão de conflitos, não é isso? O conflito aí, é claro que nem todo conflito, o conflito mal administrado, ele vai gerar efeitos negativos, consequentemente vai afetar o relacionamento interpessoal, né? Tem que ser catalisador das mudanças e criar sinergia em grupo. Então, aí são assuntos importantes a serem trabalhados no relacionamento interpessoal, né? Nós percebemos o seguinte, que necessariamente, tá, este relacionamento interpessoal tem que ter esse cara aqui, ó, interação, né? Tem que desenvolver um processo de interação. Tá? Quanto mais você interage com a pessoa, mais relacionamentos você está construindo, né? E claro que esses relacionamentos, nós podemos ter relacionamentos positivos e relacionamentos negativos. Inclusive, tá, esses relacionamentos, vamos colocar aqui o positivo, depois a gente fala do negativo, eu digo para vocês o seguinte, vai afetar lá o clima organizacional da organização e do grupo, né? Ó, sentimentos positivos, né? Ou seja, simpatia. Então, existe um relacionamento entre as pessoas de sentimentos positivos, vai ter uma simpatia, né? E a simpatia, quando você gosta de trabalhar com as pessoas, você produz mais, né? Olha só, igual aumento da interação e cooperação, igual maior produtividade. Então, quanto mais sentimentos positivos, mais interação você vai ter com as pessoas, mais cooperação você vai ter entre os membros do grupo, da equipe de trabalho e, consequentemente, aquilo que interessa para a organização. Toda organização tem um objetivo, maior produtividade. Pode ser organização pública, pode ser organização privada. Agora, relacionamentos ruins, interação ruim, sentimentos negativos, vai ser o oposto da simpatia. Nós vamos ter a antipatia, o afastamento, menor comunicação, queda na produtividade. Então, nós temos aí um assunto importante, que a construção dos relacionamentos interpessoais é através do quê? Do processo de interação entre as pessoas. Quanto mais positivo, maior produção. É claro, né? Quanto mais negativo, menor a produtividade, né? Vamos aqui comigo, né? O desenvolvimento de aptidões para um relacionamento com mais eficiência com os outros nos leva a trabalhar. Então, olha só. Ah, professor, eu sou um bicho do mato. Professor, preste atenção nisso, isso é muito importante, porque o examinador pode muito bem explorar esse exemplo para vocês, é claro, não com as minhas palavras, né? Ele fala o seguinte, professor, eu sou um cara difícil de relacionar, eu me conheço, professor, eu sou um cara nervoso, eu sou um cara, professor, com pavio curto, tá? E às vezes quando eu chuto o balde de água, professor, quando eu chuto o balde, eu falo coisas que eu não deveria e eu passo a agredir as pessoas, professor. Então eu não posso trabalhar com pessoas, certo ou errado? Errado. Todo ser humano pode trabalhar com pessoas. Por quê? Porque pode, tá? Através de técnicas de administração, técnicas de psicologia, controle emocional, a pessoa pode se policiar e pode mudar comportamentos e atitudes. É claro que elas têm que se auto-reconhecer primeiro, tá certo? Tem que se auto-reconhecer e tem que querer ter o processo de mudança e, claro, estar preparado para receber muita ajuda. Ou seja, o que eu quero falar para vocês? Se a banca falar para vocês que o cara, que fulano de tal não tem condições de trabalhar com pessoas, nunca vai ter, palavrinha nunca já deixou invalidada. Está errado. Tá? Então, ela pode se desenvolver para ter competência de trabalhar em grupo. Assim que funciona a administração. E esse trabalhar em grupo, né, vai levar ao seguinte, né, algumas perguntas, né? A pessoa aprende como ouvir as outras pessoas, né? Como ouvir, como informar, como elogiar, como dialogar, como avaliar, como disciplinar. São técnicas que é possível você melhorar muito o relacionamento interpessoal, né? O professor fala assim porque
Eu era também, tá? Ainda sou, né, claro, com uma intensidade um pouco menor, tinha muita dificuldade de se relacionar com as pessoas, né? E o professor viu as consequências que era a dificuldade de relacionar com as pessoas. E eu comecei um trabalho aí de 20 anos, 25 anos atrás aí, de melhoria nesse trato de relacionamento com as pessoas, para até você ser mais feliz, né? E é possível, né? Gente, bacana? Fechou? Então é o seguinte, feito isso, qual que é o aprendizado desse momento da aula? Que a pessoa pode se autodesenvolver para ter um bom relacionamento interpessoal com as pessoas. É claro que tem pessoas aí que já nascem com mais facilidade nisso, é só manter e aperfeiçoar aí esse dom que Deus lhe deu. Agora é o seguinte, né? Professor, eu quero saber o que vai impulsionar os relacionamentos positivos interpessoais. Então é o seguinte, quais são os comportamentos? Empatia, né? Campeão, cara, campeão, empatia, campeão. Professor, empatia, nós já vimos em aulas anteriores e nós iremos ver em muitas aulas, esse cara cai muito. Tá? Empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro e quando você está no lugar do outro, você consegue enxergar de uma outra forma, de uma outra expectativa, a situação real na qual você está inserido, né? Então, você deslocar essa situação, passar no lugar do outro, né? Quando você desenvolve isso, com certeza você constrói aí relacionamentos interpessoais muito mais saudáveis, muito mais positivos, né? Ó, motivação. Quando você está motivado para a ação, quando você está motivado para uma tarefa, você com certeza essa motivação vai elevar o nível de relacionamento interpessoal. Iniciativa, competência, apoio, são forças aí fundamentais para quê? São fundamentais essas forças são fundamentais para quê? Para construir um bom relacionamento interpessoal, né? Vamos mais aqui. Professor, e quais são aquelas forças que vão restringir um bom relacionamento aí interpessoal? Vaidade, né? Não só interpessoal, né? Entre vários, né? Apatia, dependência, timidez, manipulação. Professor, eu consigo enxergar claramente uma diferença muito grande entre as forças que impulsionam e as forças que restringem. Então é o seguinte, para a prova você tem que ter um bom juízo de valor. Entendeu? Bacana? Então vamos para um exercício aqui rapidamente. Vamos lá. A eficácia no comportamento interpessoal é resultado de uma autoestima, tá? Elevada. Sendo assim, qual característica citada a seguir não se apresenta como importante para a elevação da autoestima, né? O que ele está falando? Autoestima, né? Você está bem contigo, você está com alto astral, autoestima, né? Você está confiante, né? Autoestima. O que acontece? Autoestima. O que ele está falando? Que a autoestima é também uma força que impulsiona a construção de bons relacionamentos. Com certeza, né? Isso que ele está falando. Por isso que o professor, durante a aula, nós fazemos vários exercícios, porque tem alguns exercícios que a gente não tem condições de trabalhar só aquele assunto na aula teórica, eu faço reforço pedagógico. Vamos lá. O que não impulsiona a autoestima? A. O autoconhecimento? Com certeza, né? Quando você se conhece, tá? Você sabe aquilo que você aumenta a sua autoestima. Gente, autoconfiança, com certeza, né? Você está autoconfiante, você vai produzir uma elevação da sua autoestima. Manutenção do diálogo interno, com certeza. Professor, o que é essa manutenção do diálogo interno? Essa manutenção do diálogo interno é você conversar consigo mesmo. Por que aconteceu tal situação? Olha, aconteceu tal situação por culpa própria minha. Porque eu tomei essas atitudes, eu não deveria ter tido esses comportamentos, ou seja, você mantém um diálogo interno, né? Por que você está triste? Não, você está triste. Por que eu estou triste? Por que eu estou sentindo triste, né? Mas para aí, eu estou sentindo triste por culpa, mas eu não tenho culpa nesse processo. Então você elimina. Então esse diálogo interno é fundamental para a sua autoestima. Então a letra A está correta, a letra B está correta, a letra C está correta. Baixo desempenho profissional. Puxa vida, eu tenho que produzir 100 unidades por hora.
estou produzindo 20 unidades por hora. O que acontece com a sua autoestima? Ela vai aumentar ou ela vai diminuir? É claro que ela vai diminuir. Eu tenho que produzir, a minha meta é produzir, a minha capacidade produtiva é de 100. Eu estou produzindo 120. A sua autoestima aumenta ou diminui? Claro que ela aumenta. Muito fácil a questão, não é isso? A administração tem muito disso. Com você trabalhando os conceitos de administração, você forma um pensamento administrativo, você forma um juízo de valor e com isso você acerta várias questões de concurso. Então aí, baixo desempenho profissional é a alternativa errada, né? No caso, a correta que ele quer, errada, é a letra D, né? Vamos lá. Aprendizagem com experiências passadas, né? Com certeza, né? Quando você tem experiências passadas, né? Você tem experiências, essas experiências podem ser positivas ou negativas. Tanto nas positivas quanto na negativa, você produz aprendizagem, né? E essa aprendizagem, o acúmulo de aprendizagem, gera o acúmulo de experiência, o acúmulo de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais autoconfiança, mais autoestima você tem. Então, letra D de dado, né? Bacana aí, né? Mais uma questão aí, né? Agora da VUNESP. VUNESP. No processo de relações interpessoais, tá, entre as pessoas, em ambientes de trabalho, é importante que um colaborador se coloque no lugar dos outros colaboradores, sendo sensível às necessidades dos demais, suas percepções, atitudes e emoções. Essa atitude é denominada D. Professor, como que esse cara cai, né? O que é isso, você se colocar no lugar dos outros? Letra B de bola, empatia, questão fácil, aluno do LAC aí não erra, com certeza, né? Então, não tem nem como nós discutimos as outras alternativas, é letra B de bola, porque o texto explicativo do comando da questão não tem dúvidas, letra B, empatia, né? Mais uma questão aí, esse bloco de questões aqui visa o quê? Visa solidificar o seu conhecimento no que diz respeito à essência do relacionamento interpessoal. Comigo aqui. Sobre o relacionamento interpessoal, assinale a alternativa correta. Tá? Vamos lá. Para administrar bem os relacionamentos, é necessário sempre utilizar estratégias que minimizem conflitos. Tá aí. Tá? Sempre minimizem conflitos. O que o professor falou para vocês? Tá? Um dos elementos que prejudicam muito os relacionamentos interpessoais são esses caras aqui que é chamado de conflito. Se esse cara que é o conflito é o sujeito que impacta negativamente na construção de bons relacionamentos, você tem que elaborar estratégias para quê? Para minimizarem, né? Professor, é possível, professor, deletar definitivamente do nosso dicionário, da nossa vida, a palavra conflito? Não, não é possível, nós sabemos disso, conflito aí, a gente tem uma aula de gestão de conflito, a gente vai abordar mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, convido vocês a assistir o final desse vídeo e, além disso, fazer o nosso curso super competitivo, focado, direcionado para o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Ceará 2017. Nós aqui do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online específico para esse certame. E papo reto com você. Se você assistir as nossas videoaulas, cumprir as nossas orientações pedagógicas, fazer o nosso personal coach, que é o nosso projeto pedagógico, eu tenho certeza absoluta que no dia da prova, no dia da avaliação, você estará muito preparado e você vai ter só lembranças positivas aqui do professor Luiz e de toda a nossa equipe do Lá Concurso, tá certo? Já ia esquecendo, você quer esse material de apoio do professor? Você pode fazer o download gratuitamente no nosso site. Basta clicar aqui embaixo, preencher um pequeno cadastro e você faz e você pode baixar aí o download desse material para você estudar em casa tranquilamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no Lá Concurso. Fui, obrigado, tchau. Clique lá